Olá, super mamães do PGM School, como vocês estão? Adivinha o que a gente vai fazer agora? Vamos tomar um café junto com a tia Carol, eu e você, mamãe. Vamos conversar agora um pouco sobre educação, sobre o processo educacional do seu filho, ok? Dá um pausa aí, coloca uma xícara de café, concentra no que eu vou, o que a gente vai conversar uma com a outra, tá bom? Por quê? O processo educacional é algo muito importante no desenvolvimento da criança, no decorrer de todas as etapas da vida de um ser humano e da criança. Porque alguns pais, eles confundem, não vocês, né? Alguns pais confundem processo educacional. Ah, mas meu filho tá precisando ser educado porque ele tá mal educado. Não. O seu filho tem que ser educado constantemente. Então significa um processo. Às vezes ele obedece, às vezes ele desobedece, às vezes ele tá de mau humor, às vezes ele não tá interagindo bem com os pais, porque é um processo. Isso significa um processo. E nós adultos também estamos sendo educados constantemente. Nós temos que nos autoeducar também, não é? Porque é muito importante. O pai, quando ele tá nas atividades mais simples do cotidiano, as crianças sempre estão observando os adultos. E então, os adultos mais próximos são os pais, são os professores, né? Então, quando o pai e a mãe tiver a oportunidade de querer educar seu filho, fala assim: por favor, você pode pegar isso para mim? Ah, obrigado. Pro seu marido ou para alguma pessoa que está ao seu redor. E seu filho vai estar assistindo isso, ele vai estar copiando essas atitudes educacionais que estão vindo por meio dos pais. Não? Isso é uma maneira, uma estratégia simples e que você vai pensar: nossa, a tia Carol falou para mim fazer isso e eu vou fazer isso. E agora que eu vou falar por favor, um pouco mais alto, para ele entender o que é importante ser educado com as pessoas. Porque é responsabilidade sua educar o seu filho, não é? Eu, que trabalho também com educação, eu dou aula de língua portuguesa, mas toda a aula de língua portuguesa PGM School, o que ela é? Ela é uma metodologia educacional de ensino, que ensina a língua portuguesa. Porém, tem toda uma estratégia educacional por detrás que eu fui elaborando no decorrer dos anos e experiências que eu tenho em dar aulas para as crianças. Algumas mães acho que talvez não saibam que eu criei uma metodologia educacional que chama agente de transformação. A criança tem que se posicionar como agente de transformação dentro da casa dela, mesmo que às vezes as situações dentro da casa dela não são as melhores. Então esse é um outro projeto, um outro assunto, uma outra estratégia e abordagem educacional. Vamos focar na nossa estratégia agora, que a tia Carol tá passando para as mães dos alunos do PGM School. Para pensar o quanto é importante você estar se importando e agindo para educar o seu filho. Não? Existe uma grande diferença entre deveres e educação. Dever é o dever da criança, é fazer homework. Esses são os problemas que a criança tem que solucionar no cotidiano dela. Como nós adultos temos que solucionar os nossos problemas no cotidiano. Quais são os nossos problemas? Pagar conta, né? A mãe cozinhar para o filho. Essas são as atividades que a mãe tem que realizar no cotidiano. E o filho, qual é o problema que ele tem que solucionar? Eu tô falando problemas básicos do cotidiano. Não é, a gente poderia falar assim: ah, mas isso não é um problema. Mas isso pode se tornar um problema quando não resolvido, porque se torna uma discussão, se torna um conflito dentro de casa. Exemplo, escovar os dentes. Para muitas mães é exaustivo ficar falando para os filhos: vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Isso já é um dever da criança. E vamos separar isso como um dever e o processo educacional, né? Então, é dever da criança escovar o dente, é dever da criança fazer o dever de casa, é o dever, aí se chama responsabilidade. Isso vai ser conectado com a responsabilidade da criança. Isso é muito importante, muito válido vocês começarem a dividir isso na mente de vocês, mães e pais. Então,
Eu sei que eu tenho minhas obrigações com meu filho de educar ele a ser uma boa criança, um exemplo de cidadão, ter um bom comportamento, saber respeitar os mais velhos. E isso eu não tenho que fazer de uma maneira impulsiva e imposta. Eu tenho que criar estratégias para poder estar melhorando no processo educacional dos meus filhos, porque eu sei que vocês se esforçam. Então, o meu objetivo é estar ajudando vocês a melhorar e criar estratégias, que isso tudo faz parte do nosso P-Game School, porque o nosso objetivo é o melhor para as crianças. Elas aprendem português de uma maneira alegre e também nós nos importamos com o processo educacional das crianças. Nós, porque somos eu e você, né? Eu e você, a mãe da criança, e o pai, o parente da criança que está ao redor se importando com o desenvolvimento dela. Então, vamos agora, daqui por diante, eu vou começar a trabalhar essa parte das estratégias educacionais dos alunos do P-Game School. Então, uma das estratégias que eu já falei é essa. Falar com seu filho falando por favor, e depois que ele finalizar algo, vamos supor, por favor, pega um copo de água para mim, Harry. Aí o Harry pega o copo de água, ele percebeu já que a mãe falou, por favor. Isso já ficou na mente dele, já ficou arquivado, um arquivo positivo na mente dele. Aí depois a mãe pega o copo d'água e fala, obrigado, Harry. E você já está educando o seu filho tendo esse tipo de atitude dentro das atividades do cotidiano básico no relacionamento de vocês, entre mãe e filhos, tá bom? Então essa é uma das estratégias educacionais do P-Game School. Obrigado por tomar um cafezinho junto comigo. Espero que vocês pensem a respeito, espero que seja produtivo esse momento que a gente vai ter entre eu, tia Carol, e as mães dos alunos do P-Game School, tá bom? Um beijão!